Nesse vídeo de segunda-feira, dia 1º de dezembro, vamos ficar escondido na sombra. Vamos afundar aqui no vídeo. Tem erosão aqui. Tomar um chimarrão na segunda-feira. Então hoje é dia de biometria, né? Mas antes da biometria, a gente tem que ver os dados que a gente tem, né? Quantos quilos de ração foi, né? Foi quase 6 toneladas de ração, né? A última biometria estava a 300 gramas. O que mais nós temos de dados? Tem 65 mil peixes, né? Quantas gramas cresceu? Né? Então a expectativa nossa ali, chegarmos pelo que a gente tratou, aumentar em torno de 60 gramas aí, pelo que foi tratado, para ter uma conversão boa, né? Pode dar mais, pode dar menos, né? Uma coisa que eu já percebi no domingo ali, tratando eles, já estão fazendo as panelinhas, né? Então já foi largado uns douradinhos, já foi largado uns lambari, né? Se sobrou uns lambari não sei, porque os nossos sócios parece que sentem o cheiro e já vêm brincar com eles, né? Só que eles não sabem brincar, né? Eles brincam de esconde-esconde, né? Eles pegam e fazem, vem, se esconde, e daí esconde no bucho, já era, né? É um esconde-esconde, não muito, uma brincadeira não muito boa assim, né? Nessa parte aí. E você que está vindo aqui, nos assistindo, né? Seja bem-vindo. Se tiver uma pergunta, alguma coisa assim, fica à vontade. Estou meio com medo de cair. Não sei porquê. Não ficou legal. Não ficou legal. Ficou fresco, mas não ficou legal aqui, né? Aí fica aí, ó, enroscando os chifres ainda, né? Ainda bem que é forquilha, né? Essa forquilha velha, né? Então são as informações que a gente tem, né? Por que eu passo as informações assim para vocês, né? Para vocês começarem a verificar na casa de vocês, na produção de vocês, como é que tá, né? Para vocês já, na hora de fazer a biometria, né? Nós não fizemos a biometria, fizemos dos outros tanques, mas nós não fizemos desse tanque especificamente, porque não tem porquê. Vou fazer agora, não vou pegar 2 vezes o peixe, né? Então, e pelos horários que a gente está fazendo a biometria, fica melhor assim, né? Então, estamos fazendo ao vivo ali, né? Porque daí nós temos nossos juízes, que são vocês, nossos jurados, para verificar se nós contamos errado, né? Aí você já fala, oh, era 61, não, 71, não 61, né? E acaba ajudando muito nós ali, acaba se confundindo, né? Mas essa semana, né? Você já percebeu, sábado, domingo, hoje, as pessoas falam, nossa Lucas, o oxigênio acabou do tanque, tá certo isso aqui, eu acho que não está marcando direito. Eu falei, sim, está marcando direito, né? Até um produtor mandou assustado, né? Ele foi aproveitando o amanhecer do dia para passar veneno, né? Porque sabe que o sol está quente, né? Então aproveitou. E quando chegou no tanque, né? 6 horas da manhã, 6h30, viu um monte de peixe perto dos areadores, por exemplo. Falou, meu Deus, Lucas, como é que pode? Eu já instalei mais areador e está acontecendo isso. Eu falei, quando você começa a ter dados, começa a ter números, começa a ter um acompanhamento mais de perto, 24 horas por dia, né? Como é que é a automação, a sonda, né? Indiferente à marca, você começa a entender quando ocorre a mudança climática, que nem aqui nós estamos meio que mudando da lua. Aí o clima aqui está esse tempo que a gente fala brincando assim, meio cagado, né? Chove ao redor, não chove aqui, está pesado. A gente percebe que o sol está com uma radiação forte. Daí você fica cansado para trabalhar depois do meio-dia, né? O serviço não rende, tudo não vai, né? E a tilápia é a mesma coisa, né? Então, por mais que a temperatura aqui atingindo lá seus 29 graus ao final do dia, amanhecendo com 26, 27, né? Aí vem essa pressão atmosférica que acaba atrapalhando nós, o clima acaba atrapalhando a tilápia. Mas faz parte do jogo, tá? E aí você percebe mais isso quando tiver bastante densidade, né? Você percebe rapidamente, né? Ou se tiver faltando oxigênio, né? Tiver pouco areador. Porque daí nesse dia que você vai perceber, porque estava indo tudo bem, comeram bem ontem, até aumentei o trato ontem, vamos falar assim, aí hoje de manhã já pá, não comeram, né? E aí que acontece essas coisas aqui, né? Então para você aí que tem pergunta, alguma coisa, né? E uma outra coisa muito interessante que eu falo para vocês é o uso do calcário, né? Pode mostrar a nossa bagunça ali, vira pro calcário, nós estamos do lado do Monte Calcário, né?
Então, pode ver que a chuva lavou um pouquinho, né? Mas foi direto para o tanque, então não nos preocupamos, né? Mas agora nós vamos começar a usar mais calcário, né? Nós vamos acabar usando mais calcário. Por quê? Porque vai tratando mais ração, então agora nós estamos vendo que tem que pôr um pouquinho mais de calcário. Então nós vamos fazer aplicação uma vez por semana, 50 gramas, vamos olhar para o tanque, entende? Produtores pedem, mas quanto calcário? Eu posso falar como eu comecei, ó. Depois que o tanque estava cheio, joguei 50 gramas e eu vi a água ficar aquele verde, aquela transparência magnífica. Agora, por exemplo, que a gente está aumentando o trato por dia, eu vejo que tem que fazer a reposição, né, para baixar um pouco o solo de suspensão, para dias que nem hoje dar uma melhorada. Por quê? Hoje, né, como ontem, é um dia que parece que tem luminosidade, né, ou seja, devia produzir oxigênio, mas tem tanque que não produz oxigênio, tá? Aí você acaba vendo quanto está o oxigênio aqui embaixo. Dá uma olhada no tanque 4. Aí você vê, mas o que está acontecendo, né? Ontem, por exemplo, o tanque 2 não estava desligando nada do aerador. Não tinha como desligar. Eu fui até limpar a sonda de novo, né? A gente faz na esperança que a sonda estivesse suja, mas não era, né? É o clima, é a questão do tanque mesmo, né? Que acaba acontecendo, né? Ó, até a mulher ficou, olhou, fez uma careta, fez assim, 3,94, 4, então está variando em 3,90 e 4 o oxigênio. Por isso está ligado, né? Aí se fala, mas estranho? Não é estranho, né? Cada tanque é um tanque. Aí você vai olhar o tanque de cima que está 4.1, 4.2, o lá de cima, quanto está o tanque 1 lá? Ó, daí o de cima já está 5, esse está 4, esse aqui está 4 e o tanque 2 está quanto? 3.4. Nós estamos judiando do tanque 2 agora, porque nós desligamos, ia estar mais aerador ligado, mas por questão da live aqui nós acabamos desligando e deixamos só 2. Aí você vê, ó, você consegue ver que tem bastante iluminação, né? Você olha para o fundo agora ali, você consegue ver, assim, tem bastante luminosidade e não tem oxigênio. Veja, nem o fitoplâncton está conseguindo produzir o oxigênio. É nesse momento que a tilápia sofre, para você entender. Não é só, hoje tem sol, então está produzindo. Não é. Estou mostrando, falando para você aqui. O único tanque que está acima de 5 é o tanque 1, né? Mas está a 5, não está a 7. Se fosse 5 dias atrás, ele está uns 7 do oxigênio. Ou 3, 4 dias atrás, né? Então você começa a entender que começa a pegar esse tipo de coisa. Tem vários tanques, aqui tem 5 tanques, você começa a entender por que a tilápia sofre, quando nós estamos sofrendo, né? E aí você vai pegando o jeito, tá? Aí com dados você consegue se defender um pouquinho melhor e começa a entender também essa questão, né? Aí você começa a enxergar, que a gente fala é o terceiro olho da sua piscicultura, é você saber 24 horas por dia quanto está o oxigênio para tomar as melhores decisões. Por exemplo, se a gente vê que o oxigênio não consegue subir, vai passar a noite, vai amanhecer fraco o oxigênio, adianta eu ficar querendo aumentar a ração? Não vai compensar, a não ser que instale mais areador, né? Se você instalar mais areador, sim, aí você vai, pega e começa a aumentar a ração. Mas vamos dizer, chegou no limite, você está lá na faixa de 800 gramas e o peixe, você não vai pôr mais areador? Então não põe mais ração, ficou no limite, senão estoura a conversão, né? Aí começa aquela briga por conversão, você, qual é a marca, qual é a ração, qual é a época, mas vai depender quanto oxigênio você consegue dispor. Por exemplo, o tanque 2, a gente já vê panela lá no canto, já vive umas panelinhas assim, tá? Então você já sabe, vai começar a desova, né? Aí vai, agora que nós vamos jogar a tarafa, nós vamos descobrir quantos estão vermelhas, né? Se tiver muito macho vermelho pulsando, estamos fodidos. Se tiver pouco também estamos fodidos, e no fingir dos ovos estamos fodidos igual. A brincadeira é essa, né? Perdão das palavras. Por que estão fodidos? Porque vai começar a desova, ó. Já estamos em janeiro. Então desovou, final de janeiro. Não vi nenhuma nuvem ainda, tá? Eu estava observando ali, não vi nenhuma nuvem ainda. Então vamos supor, janeiro vai dar a primeira, vai desovar agora, vai dar final de janeiro, vai ter a nuvem, vai dar final começo de fevereiro já vai estar lá com seus 2, 3 gramas, março já vai estar batendo lá pelos seus 15 gramas, abril já vai estar com 50 gramas, mínimo, tá? Só chutando baixo.
Então você já sabe que se atrasar muito esse lote, tô ferrado, porque março vai dar bastante, a desova já vai ter a primeira remessa, vai estar com 50 gramas já. Então aí começa a dar o prejuízo. Então a gente tem que conseguir acelerar o máximo que dá, mas o clima não está favorável, né? Essa é a questão que acaba nos mostrando aqui, né? Aí você sabe assim, você olha assim e fala, meu Deus, Lucas, tem desova, não tem que forçar o trato, tem que tratar mais. Eu falei, cara, mas se o clima não adianta, não tem por que acelerar, né? Não adianta, o clima agora, os últimos 3 dias está pesado, não tem como acelerar, né? Nenhum tanque eu estou acelerando, pisando, estou mantendo, porque amanhece o oxigênio baixo, passa o dia inteiro com o oxigênio baixo, né? Aí você faz o quê? Né? Baixo no sentido assim, baixo do normal, no dia normal. E a gente vai ver mais 2, 3 dias, aí vai melhorar, aí volta de novo. Então a tilápia, infelizmente, é assim. Tem pergunta? Qual o limite mínimo do oxigênio para conseguir uma boa conversão? Aí que tá. Nos primórdios atrás, quando a gente tinha os tanques menor, né, e menos adensado, só 8 peixes por metro, né? Eu fiz um estudo, consegui fazer um estudo, né, separei 2 tanques, era o mesmo lote, mesma densidade, e daí eu fiz um pequeno estudo. Se amanhece muito abaixo de 2,6, vamos falar assim 2,4, 2, já perde crescimento diário. Aí o que eu fiz? Eu fui segurando para baixo, né? E outro tanque para cima. E nessa briga, na biometria, você via drasticamente, né? Então, por exemplo, aí que você, isso no sentido assim, eu quero 8 gramas dias, né? A outra conseguia 6 gramas dias. E a quantidade de ração era a mesma, então estourava um pouco a conversão. É uma questão, assim, para você explicar, seria uma questão lógica. Você quer engordar, imagino que passa uma dieta para você engordar, só que daí você passa muito calor, estresse, final do dia, e você sua e vai. Então imagina a tilápia quando ela acaba tendo dificuldade em oxigênio. Então acaba gerando estresse, acelera muito o metabolismo dela, então ela gasta mais energia, né? E ela também, depende do estresse que for, ela vai entrar em modo de defesa, então ela vai cagar antes, ela vai eliminar o que conseguir, porque ela precisa. E daí que eu comentei hoje com muitos produtores, falei, agora vocês começam a entender o seguinte, por que o Lucas trata tão cedo? Por que o Lucas está tratando mais cedo, né? Comparado à grande maioria? Eu entendo que tratar às 9, 10 horas da manhã, o peixe pula e é uma alegria. Mas agora que a água começa a bater 29 graus, 30, tem probabilidade que já passa de 30 graus no final do dia, agora o teu manejo começa a pecar. Porque se você tratar às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde já está 30 graus, a tilápia já vai começar a sofrer. E o oxigênio vai baixar muito rápido num dia que nem hoje. Por exemplo, foi tratado às 7, beleza? Então vai passado a primeira tratada às 7, a segunda é às 8, né? Então terminou de tratar todo mundo, volta a tratar todo mundo, né? Só para vocês entenderem. Então às 8 é a última. Então vou falar assim, estourando 8h30, 9 horas, tá pronto. Então até 9 da noite tem risco da tilápia. Você entende? Até às 9 horas da noite a gente fica muito preocupado com a tilápia. Depois disso, a gente já fica mais calmo, tá? Então por isso a questão do oxigênio é muito interessante. Quando você trabalha com mais densidade, tipo passando de 10, tem aqui 13, 14, 15, 16, 17 peixes por metro, aí você percebe a diferença. Mas é só na questão do oxigênio, né? Então você está vendo aqui, a nossa renovação desse tanque é esse xixi aí, né? Não sei se você vai conseguir ver lá, né? É o xixi, então a gente liga a bomba, precalca ali, precalca lá, né? E pronto, é isso aqui. Aí ele vaza lá para o outro, lá um pouquinho, não sei se consegue iluminar lá, zunzear lá atrás, o excesso vai para lá, né? Cai para outro tanque. E, incrível que pareça, o segundo sempre é o melhor, né? O primeiro aqui também é bom, dá para reclamar, a biometria cresceram muito bem, né? Esses 2 tanques, tudo bem, esse aqui não, esse aqui nós vamos descobrir, e aquele lá bem. Aí é outra coisa que a gente já estava vendo, né? Que na hora que eu comecei a ver a questão de eração que foi tratado, então eu já sabia quanto que vai crescer. É muito simples, se você sabe quantos quilos você tratou no tanque, você já sabe a previsão de crescimento, não vai fugir muito disso, tá? E aqui, por exemplo, o tanque 3 e o tanque 2, nós mexemos nele um pouquinho, né? E aí eu esqueci, tanque novo. A cagada é minha, tanque novo, não adianta, esses aqui são tanques velhos, e o tanque de cima também. Tá uma
maravilha a água, né? Você pode ver, talvez agora a imagem consegue pegar, é um verde bom, tem transparência, tá tudo certo, tem fitoplâncton, mas os outros 2 tanques, o negócio que não quer andar, entende? Não vai, tanque novo. Aí a gente joga um pouco mais de calcário, a gente joga um pouco mais de bactéria, a gente acelera o que a gente consegue, mas a gente não consegue chegar ao trato comparado aos outros tanques mais velhos, né? Então é a biodiversidade do próprio tanque, né? O lodo em si acaba ajudando muito o seu tanque, seu viveiro, né? Então a única coisa que hoje, então falando para vocês, vocês vão alojar num tanque novo, eu não ia apanhar tanto peixe, né? Eu ia talvez ponhar um pouquinho menos, ponhar 10 peixes por metro, né? Porque é tanque novo. Se conseguir a ampliação lá, fazer a ampliação, aí eu já sei, ó, vou começar com 8, 10 peixes, porque eu sei que vai dar problema aí, né? E de repente é a época, né? Que nem agora é uma época que eu não queria estar passando, eu já tinha que estar um pouquinho maior, né? Queria que já tivesse com 600, 700 gramas, né? Porque daí o trato, se eu não conseguir forçar o trato, ele vai crescendo igual, 3, 4 gramas dia, porque daí entende? A tilápia já tinha crescido, com 800 gramas ela já cresceu uma boa parte, né? Agora não, ela está em fase muito de crescimento, então ali se começar a segurar, ela vai atrasar muito mais, né? Muito mais mesmo, né? E se tiver pergunta, fica à vontade em fazer, né? E se teu peixe estiver meio estressado hoje aqui na região do oeste do Paraná, que você é da Redondeza, está assistindo esse vídeo, fica tranquilo, é o clima, né? Então para você ver como a tilápia sofre, né? Sofre nesses dias. Então o que você pode fazer? Segura um pouco o trato, reduz o trato. Se você vê peixe perto do areador no amanhecer do dia, 6 horas, 5 e meia da manhã, aqui 5 horas já está claro, né? Mas vamos dizer, se dá uma olhada, 6 horas da manhã, você vê pelas câmeras, né? Às vezes uma boleira de eração de peixe ao redor, uma boleira mesmo, aí você pode tomar uma seguinte atitude. Se você não usou calcário ainda, aplica 50 gramas no seu tanque, você vai verificar que ajuda bastante nessa questão. Não sei explicar certo os motivos, mas aqui eu já percebi. Todos os tanques que eu usei o calcário, por mais que o oxigênio está baixo, não sofre tanto. Tá? Tanto. Não é que não sofre, mas para pessoas que não usam nada de calcário, dá para ver que a boleira é enorme. Quando o cara usa calcário, mesmo um oxigênio baixo, ele olha, deu um e outro. Sempre vai ter o peixe mais sensível, né? Onde é que foi? Não vou lembrar a propriedade, mas enfim, ela mandou mensagem, Lucas, eu acho que a sonda não está funcionando, né? Daí ele fez um videozinho, mostrou lá, estava 3.9 o oxigênio, né? E daí tinha uns 30, 40 tilápia nadando perto do areador, né? Num areador no caso, né? E ele olhou para os outros, final do dia, né? Olhou para os outros e nada, assim, nada. Não é aquela boleira preta, mas sabe como é que é aquela boleira preta? Aquela que se dá medo, o coração começa a palpitar, né? Fala, meu Deus do céu, tá sofrendo, né? E daí ele pegou, fez a aferição e estava praticamente igual, né? Aí atrasou só, demorou mais de meia hora para fazer, então já tinha descido, deu uma diferença, mas assim, mediu estava 3 ainda, né? Então saiu de 3.9 foi para 3, normal, né? E daí ele falou, então não era falta de oxigênio, mas o que acontece? Amônia não tinha, nitrito não tinha. Daí eu falo, e nitrato? E outras substâncias que dificultam a respiração, né? E tem que entender o seguinte, é que nem porco gordo, agora está coçando os olhos, você pode, é que nem porco gordo, sempre vai ter aquele um porco, né? Que acaba sendo mais frágil, ele sofre mais, ele cansa mais, o frango também, né? Então a tilápia também vai ter a tilápia gordona, as primeiras que sofrem se dá um pouquinho de amônia, a primeira que sofre se dá um pouquinho de nitrito, aí você vê ela mais perto do areador, você vai medir o oxigênio, está em 3, 3.2, 3.5, já peguei com 3.7 aqui, olhei e falei, mas não é possível, né? Fui, limpei a sonda, falei, a sonda está suja, não, né? Mas aí eu vi umas nadando perto do areador, eu peguei jogando a aeração do outro lado e outras comendo. Aí você fala, mas que diabo, né? Então existe essa sensibilidade, né? Porque o volume de peixe usado é grande, né? Aí você acaba entendendo que vai ter essas diferenças, cada um vai ter suas diferenças, né? Porque não é unidade, a gente está falando em milhares, dezenas, centenas, né? Milhares por tanque. Então, se der 100 em 65 mil, que é mais sensível, faz parte, entende? Vai acontecer isso, tá?
Então a gente também fica ali aproveitando de fazer a biometria, já vamos fazer. Fica o convite ali, pessoal de Santa Catarina Armazém, nós estamos chegando aí amanhã, finalzinho do dia, 5 horas da tarde, tá? Quem tiver interesse, estiver na redondeza aí de Santa Catarina, perto do Armazém, vai ter um pequeno evento, um jantar lá, e a gente vai dar uma pequena palavra lá e passar mais dados presenciais aí para vocês aí, a questão do calcário e outros produtos que a gente percebeu que acaba ajudando muito na produção, na água, e já existia. Então lembra, eu não estou vendo nada novo, eu só estou estudando onde que a gente pode usar que vai dar mais retorno, só isso, né? Então a gente tem que ter sempre a mente aberta, sempre lembre-se, por mais que seja um produtor de mais tempo, a gente sempre vai aprender alguma coisa nova e o ciclo muda, tá? Sempre vai mudando, que nem os climas vai mudando, né? Que o pessoal comenta, nós estamos colocando mais areador por metro, por peixe, o peixe continua a mesma quantidade por metro, mas tem que colocar sempre mais um areador, parece que esse areador não produz mais oxigênio. Pois é, vai ter essas mudanças, né? Às vezes o que acontece o alojamento, entende? Quando o peixe está pequeno, você aloja, que nem agora. Se a pessoa que aloja em janeiro, dezembro, pode ser o estresse que for. Peixe pequeno, juvenil, quando ele atingir suas 200, 300 gramas, já vai estar março. Aí em março, na nossa região, pelo menos a temperatura da água baixa. O sol é forte, quente, queima geralmente, é terrível março, mas a água já não bate mais seus 30, né? Fica lá em 28, né? Entende? Aí o peixe vem, daí vai passando, depende do inverno mais quente às vezes, aí o cara fala, nossa, foi tranquilo, daí no caso ali, daí vai passando, dá outro ciclo, aí o cara começa a engordar 800, 900 gramas em janeiro, meu filho, aí é complicado, né? Não vai conseguir tratar muita aração ou vai ter muito areador, faz parte, mas vocês têm que lembrar que é aquele ciclo de 60 dias, 90 dias só. Então você tem que lembrar disso aí, tá? Outra coisa que a gente vai começar a fazer então, que eu acabei, que dá para fazer mais fácil, né, e mostrar para vocês, né? Nós vamos fazer no padrão, vamos tirar a leitura, por exemplo, que nem agora, fazer a biometria, depois nós vamos lá e tirar a leitura em quilowatts. E sugiro que você faça isso a mesma coisa. Da mesma forma que você manda a leitura para a distribuidora, você vai lá e tira uma foto, né? Deixa registrado lá o valor que tiver, né? Aí depois, daqui a 14 dias, vamos fazer a biometria de novo, pum, eu já vou ter o dado certinho, ó, foi gasto tantos quilowatts em 14 dias. Aí como a gente faz a biometria de todo mundo, e daí a gente já sabe, por exemplo, 0,7 kW por quilo produzido, mesmo que é teórico, né? Sim, Lucas, é teórico, tudo bem, mas você tem uma noção. Aí a gente vai divulgando para você, porque daí você vê, né? Em certas épocas do ano você não gasta quase nada, aí você vai começar a descobrir que você prefere produzir peixe mais em março e maio, se não tiver frente fria, né? E depois você gosta mais de setembro até novembro, aí você vai ver que são os meses que menos a gente gasta energia e que mais produz peixe, né, financeiramente, né, por causa do clima, né? Então só para vocês, a gente vai começar a levantar esses dados para mostrar para vocês e para incentivar você que acompanha nós no nosso canal ali, para começar a dar essa olhada, né? É para você começar a entender que também a energia está aumentando, cada ano está aumentando, a tendência é aumentar mais, né? Às vezes tem placa solar, mas não dá conta, então uma parte se paga para a distribuidora, aí você tem que ficar mais em cima disso e você começa a entender, opa, 1 kg de peixe, 0,7 kW, ou 1 kg de peixe, 1 kW é meu custo. Aí peraí, o cara está em 0,7 por quilo de peixe. Por que ele está 0,7? 30% menos de energia comparado ao de 1, né? Daí a gente também já vai ver, eu estou com média mais de 13 peixes por metro, estou gastando tanto. Você às vezes está lá com 8 peixes por metro, quantos quilowatts você está gastando? Aí você vai começando a falar, pô, mas então se eu ponho um pouco mais peixe, compensa ou não compensa, né? Gasto muito mais energia ou não gasto? Vai depender da época do alojamento, já vou dizer, né? Que nem aqui o peixe está com 150 gramas, né? Então, ó, ele vai chegar provavelmente, né, final de
Começo de janeiro, então vai estar com uns 300, se nós conseguir tratar, tá vendo? Aí vai dar 1º de fevereiro, então já vai estar nos 500, aqui vai gastar bastante, final de fevereiro já muda a temperatura de água. Aí o problema é que vai juntar com esse tanque aqui que vai estar gordo, né? Aí a gente vai ver se a gente vai ter energia de chega para isso ou areador de chega, né? Aí uma cagada que eu fiz aqui, tinha que ter atrasado 30 dias o juvenil aqui, né? Se eu quisesse não me apertar na questão dos areador, né? 30 dias, né? Uma cagada no sentido de energia, gestão, né? Que podia direcionar mais areador para aquele, né? E sem comprar, um exemplo, né? Assim os dois vão chegando junto, né? E vai muita aração, tá? Eu fiz a conta, deu mais de 11 toneladas de aração em 14 dias ali, né? Então agora em diante vai praticamente mais de 1.000 kg por dia aqui de ração. Aí você começa a entender 1.000 kg de ração por dia, né? Então nós estamos quase chegando a 100 gramas de ração por metro quadrado, né? Na nossa área, e a tendência é só dobrar, né? Então o tratamento de água, como é que vai ficar? Como é que a gente está entendendo o processo? Como é que está funcionando a decantação, né? A recirculação que precisa, tá, gente? Precisa fazer a recirculação. A gente está tirando os sólidos do tanque 2, jogando para baixo no decantador. O decantador está cada dia mais bonito agora, né? Está uma teteia. A gente não trabalha com a bomba 24 horas, a gente só trabalha durante o dia, das 9 até as 5 horas da tarde, mais ou menos, que a gente dá a última ronda, às vezes pode dar 6 horas da tarde. Nessa faixa, aproveitando as placas solares, né? E ver que vai melhorando a água. Se tiver pergunta, vai fazendo. Então nós vamos fazer a biometria agora. Não gostei de ficar sentado assim, moro abaixo aí. Tô tudo encolhido aí. Ah, nós vamos lá no meio das pedras lá, não tem jeito. Usar meu chapelão, que o sol tá quente. Aí vamos jogar a tarafa, né, Toro? O Toro só esperando a tarafa quente ali, né? Só aquela um sashimi, né? Ventinho gostoso, né? E vamos cruzar os dedos para nós atingir pelo menos o nosso objetivo. Ah, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui, pelo que foi tratado, tá? É 360 gramas. Então a gente sabe 5.000 e alguns quebrados lá, quase 6.000 kg de ração, pela quantidade de peixe que temos no tanque. Então o nosso objetivo ali, a gente fica assim dentro da nossa meta 360, né? Aí o tanque 1 que não bateu a nossa meta, né? O tanque 1 era para ser 285, bateu 275, mas é porque não foi tratado a ração, tá? Mas demorei para atualizar o trato ali. Então, por isso que acaba, como é que eu vou dizer? Então, 7 dias, às vezes os 7 dias se não aumentar o trato é complicado, né? Então a gente tá ali patinando um pouquinho assim, mas eu acredito que cada 7 dias você vai ter que pegar e dar uma atualizada no seu trato, quando você não está tratando. Então existem essas diferenças quando você trata e quando o outro trata, então você vai ter que ficar em cima, né? Em cima no sentido, ensinar certo, porque é muita coisa assim, para uma pessoa que nunca cuidou de peixe, você ensinar, né? Aí tem muitos detalhes, aí você começa, mas daí vem a segurança. Daí eu sempre trabalho com 80-20. Então, sim, atrasou um pouco ali, acabou 10 gramas, perdemos 10 gramas, mas o peixe está vivo, está tudo certo. Agora já estamos alinhando certinho também. E como ela é compensatória, é só 14 dias. Então, em 14 dias você corrigindo o curso, você recupera os outros 14 dias. O duro é se você fazer a biometria, você verificar e não corrigir, né? E outra coisa também, nós estávamos deixando judiar o tanque 1 ali por falta de oxigênio. Nós sempre testa sem causar muitos prejuízos. Então também faltou um areador para ser instalado, enrolamos ele um pouquinho, né? Então a gente viu que também ajudou. Aí agora já foi instalado o areador, né? Domingo, dia de descansada, a gente instala o areador, né? A gente mexe nisso. Aí a gente já viu que hoje já está morrendo de fome e está lá pulando, né? Então você tem que entender, toda vez que você aumentar o trato, chegar a um limite e ele para, não consegue aumentar, pode ter certeza aí que está faltando oxigênio, né? Numa fase do dia. Que nem hoje é um dia que o pessoal que não faz a medição do oxigênio vai matar peixe, pode ter certeza. Mas assim, mas não morreu nenhum peixe lá em casa, beleza? Daqui a 5, 6 dias vem a doença. Porque aqui hoje, tudo desligado, vai ter tanque zero, praticamente zero oxigênio como à noite. É impressionante. 4 horas da tarde, quando bater uma nuvem, é só fechar um pouquinho mais, chega a zerar o oxigênio ali. É absurdo. Vamos fazer a biometria.
Vamos lá, gente, vamos fazer a biometria. Vamos fazer a dança da chuva. Ai, eu esqueci a balança lá. Deixa eu pegar a balança. A balança, né? Todo mundo quer fazer a biometria, seus cabeça. Seus cabeças. 4 horas da tarde, cortou. Hã? Cortou quando você falou 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, né? Então cortou. É que eu falei hoje que 4 horas da tarde a gente mata peixe hoje, tá? Se você não medir o oxigênio. Se você medir o meio-dia, né? Dá pra até acessar aqui pra ver se já caiu muito o oxigênio, tá? 3.4. Vamos ver se diminuiu o tora aqui. Fica mais longe lá. Não vai entrar. Hã? 3.6. Baixou 0,01 só. Então, por isso nós deixamos aquilo lá. Então, ó, tá 3.3 para vocês entenderem. Né? Só não tá ligado mais o aerador por causa da live mesmo, né? Por causa da gravação desse vídeo. Jesus. Aí... Mas senão já está bem mais ligado, né? Então hoje é um dia que, vamos falar assim, vai ficar trabalhando aí 4, daí às vezes um pouco menos, um pouco mais, né? E você tem que ter essa paciência, né? Não tem, né? E daí ainda por cima, esse tanque aqui não foi tratado hoje, tá? Acabou a nossa aração, então não deu de chega para chegar nesse tanque, né? Mas tá vindo hoje, graças a Deus, e daí acabou a oração, né? Aí você fala assim, é que essa até é bem interessante para um produtor, uma vez pegou, fui visitar ele também, um dia parecido que nem fui visitar ele que nem um dia que nem hoje, né? Aí ele pegou, já tem automação, né? E daí ele me desligou metade do areador. Só que eu fui visitar ele 4h30, 5h30 da tarde. Só que ele não foi lá. Só que ele não foi lá 4 horas da tarde, quando mudou o clima de novo, né? E ligar os outros areadores, né? E quando eu cheguei lá no tanque, já estava tudo perto dos areadores, já os peixes, né? Daí você imagina aqui, né? Você chegar na minha propriedade aqui e ver um monte de peixe lá atrás naqueles areadores lá. E ter todos esses areadores aqui para bater. Como é que vai dar lucro um negócio desses? Para e pensa. Entende? Existe o sistema da automação, ela foi projetada para isso. Ah, mas igual não sobe mais que 3, né? Sim, mas o problema é que quando eu cheguei já estava abaixo de 2, né? E aí? O cara não lembra. Aí a automação começa a dar prejuízo pro cara, né? Porque daí na cabeça dele, fala, não, depois eu ligo. Depois é quando? 6, 7 horas da noite? Aí ele se toca, porque assim, tem dias que ele deixa na automação, não, hoje isso gasta muita energia, né? Não gasta muita energia, você tem que entender que acima de 4 é o ideal, né? Deixa ele entrar. Acima de 4 é o ideal, mas que nem dias que nem hoje, às vezes não vai conseguir, né? Vai dar às vezes 3.8, 3.9, né? Aí vai ficar tudo ligado, mas você tem que pensar o seguinte, né? Se eu tratei o peixe, eu preciso que ele converta, né? Então, uma brincadeira ali, ó. Se eu trato 1000 kg de ração, eu tenho que ponhar no mínimo 800 kg de carne, estou ganhando aqui, 800 kg de peixe. Vamos fazer ali R$2, né? Tirando as outras despesas, vai sobrar em torno de R$2, fora a energia, né? Chuta ali uns R$2. São R$1.600. Aí eu deixar desligado o aerador ali 3 horas, 4 horas, não vai fechar a conta, entende? Você não vai conseguir economizar. É uma economia, perdão da palavra, idiota, que na verdade você economizou um pouquinho de energia e estourou a conversão, entendeu? Aí amanhã é cheio daquelas tripas grande assim. Aí ele faz a biometria, pô, não está crescendo o peixe, mas claro que não. Vocês estão judiando dele durante o dia, nos dias ruins, entende? Dias que nem hoje. Você precisa deixar a automação trabalhar, você precisa deixar o aerador ligado. Isso é produzir.
né? Que nem na lavoura você pegar, passar veneno uma vez lá, um inseticida para percevejo, aí você aplicar e 3 dias lá olhar e tá tudo lá o percevejo, né? Nem dá 3 dias, né? Mas só brincando, na 3 dias lá tem a mesma quantidade de novo. Aí você vai pegar e fala assim, eu já apliquei veneno, não vou aplicar de novo. Não, você vai lá e aplica de novo, nem que você gasta dobrado, vai mudar a marca, vai gastar muito mais. Mas na produção de tilápia não, daí não, dá para desligar, né? Aí depois teu bolso começa a esvaziar e começa a dar prejuízo. E a maioria das doenças, 90% das doenças estão ligadas no faltar de oxigênio num período da tilápia. Ou seja, que a gente sempre fica falando, é o estresse. Estresse abre porta. Nessa época do ano, eu falo para você, não vai ser o frio, é falta de oxigênio, tá? Ai, vamos ver se eu consigo jogar a tarrafa. Tô cansado já. Já tô tonto. Licença. Eu tenho que fazer a dança. Eu tô tonto ainda. Deus do céu. Pena que não tá de quilo já, pra carnear. Daí não ia conseguir pegar tanto, pelo amor de Deus. Né? Olha o tora ali, tora que é peixe. Eu não vou aguentar isso aqui. Torps. Puta que pariu. Segura a câmera. Segura a câmera. A gente precisa de descanso. Aguenta aí. Isso é pesado. Aí, vocês gostam da minha dança da tarrafa aí? É a dança da tarrafa. Antigamente era a dança da garrafa, agora é a dança da tarrafa. E vai mexendo. E vai mexendo. Ai, deu nó aqui. É a dança da tarrafa. Torps, não morde. Então vamos lá. Vocês que já viram quantos gramas vai dar em média? Ai, ai. Pode pegar a pequena. Não, esse é grande. Ah, então não pega a pequena. Olha ali, ó. Deformada. Já tá cheio também, senão vai morrer as bichinhas. Agora nesse calor aí. Amor, você tá na câmera. É, mas fica focada na câmera. Esquece os seus. Esquece os seus. Aí vai procurar o cachorro. Foco, sim, mas se afasta. Foco lá, esquece os seus. Deixa o toro já pegou. Já matou. Esse aqui é boca torta. Licença, Thor. Isso, pega. Olha aqui, ó, um boca torta. O que é um boca torta, Lucas? Esse aqui. Esse é o... Cresce praticamente igual, mas é uma boca torta. Então, se você aumentar a volumetria da aração, ele não consegue mais comer, né? Então, é um prejuízo que a gente tem também. Então, vai. Esquecemos o pano, né? O paninho. Ninguém deu a biometria? Que coisa, ninguém quer arriscar a biometria. Eu acho que vai bater os 360. Jesus. Vai dar 17.200. Então salva aí. Agora vamos contar. Agora tem que prestar atenção nisso, mas sempre conta errado aí.
Então vamos lá. Pronto? 2, 4, 6, 8. Ah, se faz tudo assim. 10, 12, 14, 16, 18. Aí só. 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54. Até os pequenininhos estão crescendo. $54 peixinhos. Aí vamos ver como é que tá. Já fez? Isso tá quente só. Tá bom pra carregar feno. Fica por ali mesmo. Não, fica sei lá. Salvando uns cachorros que estão presos. $54 peixinhos. Deus, faceiro. Bateu nossa meta? Tamo triste. Emagreceu o peixe. Tinha dado 19%. É, eles estão desovando. Agora vem a... Essa é a meleca, né? Quando começa a desovar, né? Aí vem a... 618, 370, 380. Tá, Agora eles estão tentando adivinhar. tá, então vê ali. Tá certo? Era 19, 17 por 54. Sim, então tem, é isso aí. Deu 318. Aí ganhou 20 gramas. Isso é normal acontecer, né? Por isso que a gente pegou e mostra para vocês ao vivo, né? Para vocês entenderem. Os outros tanques tudo cresceu bem, né? E esse não, mas aí que tá, quando você pegar e olhar beirando o seu tanque, você vê as panelinhas sendo formadas, né? Então vai acontecer essa segurança, a segurança não, ela começa a segurar, né? Então aí você vai ver, aí você não pode se assustar, né? O que eu vou fazer? Eu ainda vou continuar tratando, não vou, por exemplo, parar de tratar. Ah, me deu só isso. Deixa eu só ver quando é que ficou a conversão. Ela explode a conversão, tá? Isso é normal. Só que imagina que nem o inverno. Isso aqui é nem o inverno. Com o marido? Não, eu deixei ele proposital. Né? Aí no inverno também acontece muito isso, né? Aí só que se você pegar do teu lote inteiro, né? Aí você faz a conversão no período do teu lote inteiro, daí você vai se acalmar, né? Porque sempre vai ter um tanque que às vezes vai te dar um furo, tá? Isso é normal, principalmente agora começa a desovar. Então vai ser esse primeiro, tá? Então quando esse aqui passar, provavelmente o tanque 1 vai começar, tá?
Essa é a lógica do processo. Então esse dá uma segurada agora, depois ele vai chegar lá e aquele dá uma segurada e esse dá uma acelerada. Então, depois quando se faz biometria a cada 14 dias, normal pegar isso, né? O que a gente estava esperando? 363, né? Então, deixa eu achar a calculadora do celular aqui. Aí você começa a pegar calculador. Aí só para vocês verem como é que vai. 65 mil peixes vezes 20. 65 mil vezes 20, né? Deu 1.300 quilos, né? Aí vocês pegam lá os 5.694, 5.694 divide por 1.300 quilos, né? Aí você vai ver aqui essa biometria, você vai ficar doido, vai falar assim, ó, deu 4,38 a conversão, né? Então o que acontece? Às vezes é o momento ali que pegamos só os menores, a única interferência que deu é que nós não tratamos hoje, de repente os peixes estão aqui ainda, não mudou o ciclo, né? E daí esses são justos os menores, daí teria que jogar mais tarafa para lá e para cá, para daí você, de repente, nós ia chegar nos 360 gramas, né? Então, quando a gente joga só uma vez, dá nisso também, né? Só para vocês entenderem. O que você não pode é, por exemplo, ali, nós estávamos tratando, dividir por 65 mil, nós estávamos tratando 7 gramas de ração por dia, peixe médio. Eu não vou reduzir agora, porque deu a conversão ali que deu fora. Não vou reduzir, né? Mas por que você não vai reduzir? Porque não compensa, né? Você precisa continuar, né? Por quê? Porque às vezes ali, que nem pode ter uma falha na tarafada, às vezes pode ser o momento da desova, né? Que os mais gordinhas estão lá fazendo os seus ninhos e as menores estão para cá, né? Estão ocupados, né? E aí se você pegar agora, não, então agora eu vou cortar a ração, vou basear ali, não. Aí você pega e continua tratando. Eu vou continuar tratando 7 gramas dia ainda de ração, né? Ou mais se eu perceber que eles comem mais. Tá? É isso que eu vou fazer aqui. Corre risco de estourar a conversão, faz parte do processo, vai estourar um pouquinho, né? Mas ainda na média geral de tudo ainda está 1,4. Então se pegasse tudo com essa parte ruim aqui, ela ainda na média geral está 1,4. Né? Porque aqui está muito ruim, vamos dizer assim, praticamente não cresceu nada, né? E daí vamos ver, daqui a 14 dias nós vamos ver o que acontece, né? O que acontece ali, se ele vai voltar a crescer ou não, para você ficar mais tranquilo. Porque eu vejo por não, agora não cresceu, então vou segurar a ração, né? Pode ver que ela não está cheia, ela não está estufada querendo ração, né? Ela já não está comendo ração como deveria, ela já não quer, vamos falar assim, né? Então ela já está passando por esse processo, né? E às vezes acontece esse processo, antigamente que eu lembro mais acontecia, quando estava 450, 500 gramas, 550 dava uma parada, uma freada, né? Só que se você cortasse, vamos dizer assim, Lucas, se você cortasse a ração agora, diminuísse, ia só piorar, tá? É o meu ponto de vista, ia só piorar, porque se o momento está bom, né, o crescimento está bem, não tem porquê, né? Agora vamos falar assim, nossa, a água está batendo 33 graus, né? Final do dia você chega, amanhecer de dia, você só vê cocô para tudo que é lado no seu tanque, aí é outra história. Aí você se obriga a segurar a ação, porque daí tem outros fatores influenciando na tua produção, tá? Então eu também fiquei triste igual você. Puta merda, não batemos a nossa meta ali. Fiquei triste. Como é que eu vou dormir hoje à noite? Ah, louco. O que mais nós podemos falar ali? Deixa eu tomar um chimarrão. Não, depois dessa eu mereço um chimarrão, né? Ai. Não é a primeira vez que a gente pega, tá? Então, quem faz biometria, faz as coisas mais, acompanha, vai pegar mais isso aí, né? O problema é o seguinte, agora a próxima vez também dá, e na outra também dá, em 45 dias continuar, aí eu me preocupo. Aí sim, mais 2 biometrias acontecer isso, aí a gente vê, opa, tem que ter uma coisa errada, né? Um ano que aconteceu isso, mas era na entrada do inverno, só que o peixe não comia, né?
E aí tinha um ataque feroz de parasita, né? O peixe virou uma tábua, ele emagrecendo, só que ele não comia, ele não tinha apetite, cada vez menos, né? Aí sim, aí você tem que se preocupar. Mas aqui está comendo, está fazendo seus ninhos bonitos lá no canto, então está tudo certo, né? Está fazendo os ninhos justo na que a gente não colocou pedra lá nos cantos, né? Então, eles estão se divertindo, estão curtindo as férias delas, né? Seguindo a natureza aí, para você entender o processo. Não sei se eles conseguiram ver, mas agora não dá para ver muito bem, né? Mas vai dar para ver que a água está um pouquinho mais turva, né? Ela começou a ficar um pouquinho mais turva. E daí teve um produtor também, só para vocês entenderem. A minha tilápia está com a média 320, mas talvez para a média deve estar 350, 360, se nós tarafiasse mais para lá. Mas eu não vou tarafiar, vou deixar assim mesmo, né? Aí a quantidade de ração, né? Aí o produtor com 450 gramas, por exemplo, pediu. Quantas gramas eu posso tratar? Tem que ver se ela tá vindo, né? Tá convertendo, tá indo bem, né? Então, por exemplo, se ele tratar 8 gramas, né? Tá de boa. Né? Então, 450. Pode tratar mais? Pode. Se tiver clima, tiver temperatura, tiver oxigênio, e a tilápia comer 9 gramas, pode. Só que na biometria ela vai ter que compensar, né? Ela vai ter que dar os ganhos diários esperados, né? Então aí que vem a questão, você tem que às vezes testar, né? Ali, por exemplo, os tanques aqui de baixo, eles cresceram bem, né? Cresceram muito bem, mas ainda nós não tinha arrochado a aração, né? Então agora eles estão indo bem, tem tudo certo, oxigênio, daí agora foi aumentada a aração. Ontem ele foi aumentado ali seus 10, 14%, até 20% no decorrer da semana, né? Então foi aumentando assim, 5% por dia até chegar no limite. Paramos, né? Então a gente pegou ali, parou, né? Então, espera aí, agora dá segura uma semana para estabilizar o tanque. Aí vamos dizer que chega ali semana que vem, trato de novo o peixe e verifico. Vejo que está bem. Tem areador, aumenta. Lucas, se você não tiver mais areador, não aumenta o trato. Não muito, né? Não consigo aumentar 20%, né? Não tem como, né? E outras diferenças que é muito gritante, tanques menores, você põe um areador chafariz e já está resolvido o problema, né? Tanque maior você põe 2 para fazer uma mudança, tá? Instalamos 2 a mais, aí mexeu 1 miligrama ao oxigênio, né? Então a gente percebe isso, né? Então você vê que quanto maior o tanque, maior densidade, maior desafio, né? E a Sirius? Sirius começou a sashimi, tá olhando pro chimarrão, quer chimarrão? Não, eles não gostam de chimarrão, né? Não gostam de chimarrão. Bom, 1h12 então, fica ali para parte final, espero que tenha te ajudado ali, né? Se tiver uma pergunta, faça a pergunta ali se tiver, né? Alguma coisa, ficamos à vontade. Sim, ficamos tristes, desanimados, porque não cresceu, né? E a gente tem preguiça de jogar a tarefa de novo, né? Mas a gente vai tratar igual, né? Lucas, se acontecer isso comigo, o que eu faço? Se você está com medo, às vezes marinheiro assim de primeira viagem, tem medo, aí você pega, vai ter que jogar a tarafa. No caso aqui, teria que jogar a tarafa em todos os lugares. O que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer, né? Por exemplo, tratar o peixe, né? Quando vem a aração, então amanhã vamos dizer tem aração, daí trata o peixe para manter o ciclo normal e jogar a tarafa, né? No mesmo lugar, no bate-canal ali, tudo certinho, mais ou menos no mesmo horário, meio-dia, né? E joga a tarafa e fazer uma biometria. É uma forma, tá? Aí você já tira a dúvida. Opa, daí vamos dizer que deu 400, né? E pronto, né? Aqui eu não gosto de ficar jogando muita tarafa porque judiar o peixe, né? Então eu sei que mesmo aqueles que o Thor machucou, o Sirius comeu, beleza, mas sempre toda vez que joga a tarafa, geralmente acaba morrendo um e outro, né? Então a gente sabe no decorrer da semana vai morrer lá, 1, 2, né? E é como se fosse um pé de milho, né? Você, por mais que ele estivesse feio, você ia igual aplicar ureia. Se deu a época de aplicar ureia, né?
entendeu? Vamos supor assim, você fez ali, pô, mas tá meio feio. Mas o que eu vi, como vocês também me acompanham há mais tempo, você viu que aquele peixinho que era bem pequeno, tu viu que ele conseguiu crescer? Tu viu que ele está se desempenhando bem? Claro, tem o grandão, ficou maior ainda, né? Tá com 500 gramas o grandão, né? Mas o pequenininho está vindo, né? Então a gente conseguiu recuperar esse pequeno, né? Ele não ficou cada vez menor, ele não ficou paralisado, né? Então você começa a ver isso ali também, né? Você começa a entender essa parte, né? Então você tem que continuar investindo. Você não pode na primeira tarafiada já desistir de tudo e falar, não, agora vou ter que, vamos dizer assim, eu vou cair para 5 gramas de hidratação. Aí de vez que eu estou lascado, né? Que aí vai começar a emagrecer peixe de vez, né? E eu vou gastar um monte de energia também, tá? Então, para vocês entenderem os processos, então você não precisa ter tanto medo. Então, vai lá, espera mais 14 dias, aí passa esse clima, muda a lua, o peixe vem com fome, daí vamos nos suportar em 450 quilos. Queremos chegar a 500 quilos. Então, se o peixe comer 500 quilos, nós vamos tratar 500 quilos. Essa é a ideia, né? E vai melhorando, né? Tu vê que nem ali, entrou em modo agitação. Agora o oxigênio está um pouquinho acima, né? Olha o oxigênio ali só para ver. Do tanque 2. Mas deve ter equalizado agora, né? Deus colocou uma lembrança em mim, uma parábola que eu tinha ouvido falar muitos anos atrás, no tempo que eu trabalhava ainda com gado leiteiro, né? Veio um veterinário uma vez e explicando na política, isso faz muitos anos, tá? No mínimo 20 anos atrás, né? E daí ele explicou a parábola seguinte: se você pegar uma laranja, né, podre e colocar no meio das boas, né, todas vão apodrecer, né? Essa é a lógica, né? Porque ela está contaminada, né? Então é uma parábola que eu falei, faz sentido, né? Essa parábola, né? Só que daí a gente vai passando os anos e vai vindo e pedindo discernimentos, né? E aí eu entendi outra questão, né? Na época eu estava falando da política, eu não lembro quem que era o governo na época, mas era muita roubalheira também, né? Não mudou muita coisa hoje, né? Aí ele quis dizer, não, porque tem essa laranja podre, as outras vão apodrecer, né? Só que hoje, se tu parar e pensar, né, é o que eu vejo nas histórias de famílias, tudo, né? Que é um ciclo de vida, né? Então, por exemplo, a laranja pode ter dado fruto, pode ter apodrecido, não foi a melhor laranja, mas ela largou uma semente. E essas sementes são nossos filhos, né? Às vezes tu fala assim, nossa, aquela pessoa lá era meio desvirtuada da vida, ela puxava para os caminhos não muito certos do nosso julgamento, vamos falar assim, da sociedade, do julgamento da sociedade. Aí nascem os filhos vão crescendo e muda da água para o vinho, né? Então, às vezes, não é porque uma pessoa às vezes veio de uma família, né, que, vamos falar assim, a laranja não estava muito boa, né, que a semente vai ser contaminada e vai ser... Porque o que eu mais vejo, que acompanho pessoas, né, famílias, filhos, gerações modificando a história, né? Então é uma coisa interessante, é o ponto de vista que você acaba vendo, que Deus às vezes quer ver, né? A gente julga muito pelas famílias, pelo sobrenome, pelas famílias, pelo menos na nossa região aqui, né? É filho de quem? É do fulano. Aí, né? Né? Falar assim, o pai era liso que nem um sabão, a mãe era lisa que nem um sabonete, né? Aí o que vai esperar do filho, né? Sabão e líquido, né? Então, modo de falar brincando, né? E aí o filho muda, né? Porque é uma semente nova, né? Então a gente tem que ter esperança. Por isso que muita gente hoje, a gente conversa e tal, tem medo de ter filhos, né? E filho é uma prosperidade, é o que mais Deus quer, que você seja próspero. Você precisa ter filhos, né? É a lógica da vida, Deus criou nós para isso. Não foi só para nós vir aqui, desfrutar do mundo, morrer e voltar para o céu, né? Foi deixar um legado, deixar uma semente, né? Por mais ruim que você for, né? Mas o fato de você deixar uma semente vai mudar toda a história de uma geração, de um mundo, né? Se você estudar a história, as pessoas que mudaram o mundo eram pessoas praticamente improváveis,
né? E a história conta, nossa, mudou o mundo, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu tendo filho não vai mudar nada. E às vezes, muitas vezes no casal, a mulher, o homem, sempre que precisa ter um filho, tem vontade de ter um filho e por causa de um ou por outro, acaba não tendo esse filho. E vai ficando velho, vai envelhecendo e depois pode ser que se arrepende, pode ser que não, né? Mas uma coisa eu digo para vocês, a melhor coisa do mundo é ser pai, né? Eu já sou pai, então eu sei como é que é luta, o cabelo fica em pé, você perde, eu estava quase careca, até voltou um pouco a crescer, quando o filho começa a crescer, é assim, quando o filho nasce perto dos cabelos, né? Aí o filho vai crescendo, você ganha cabelo, daí ele fica uma certa idade, você começa a perder de novo, aí quando ele alinha de novo, você ganha cabelo de novo. É assim que funciona, tá? Essa é a vida de filhos, né? E se eu estou falando isso é porque tem alguém que vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo e pensa em ter filhos e às vezes por causa do outro não. Vou dar um exemplo nosso, né? Eu e minha amada, nós dois, quando nós se juntamos, nós dois falamos que nós não queríamos ter filhos, né? Nós falamos, né, de forma muito franca um com o outro. Eu não queria, porque tinha minhas crenças ali, a minha amada tinha suas crenças e nós decidimos não ter filhos, né? Só que daí a gente foi vendo, foi se aproximando de Deus, entendendo a verdadeira significado da vida, não aquela que as pessoas falam para você, aquela verdadeira que você sente no seu coração. Por que você está nesse mundo? Né? É para dar dor de cabeça para alguém ou para resolver um problema de alguém. As pessoas na vida estão por esses dois motivos. Ou é para dar dor de cabeça para alguém, ou é para resolver o problema de alguém. Resumindo, os dois se completam. Sempre vai ter aquele que vai criar um problema e aquele que vai resolver o problema, tá? Então sempre vai existir isso. Mas falando das mudanças, né, que nem hoje eu e minha amada, nós já mudamos esse pensamento, né? Os dois entramos em harmonia, vamos falar assim, aberto a ter filhos. Então às vezes você que acompanha, você fala, sou muito velha, ou não sei, pá. Mas se depender de nós, você vai ter incentivo para ter filho. Né? Claro, não é coisa fácil, não é coisa difícil, mas uma coisa que posso falar para você, vale muito a pena, tá? Ter filhos. E quem é pai já sabe, né? Chega Natal, você tem que comprar presente pro filho, quando chega aniversário, você tem que comprar presente pro filho, né? Ele brinca aí. Mas é uma alegria muito grande ter filhos aí, tá? Hora de vir mais um herdeiro. Tá na hora de vir mais um, ou dois herdeiros, ou três herdeiros, né? Tem que prosperar bastante, né? E até hoje estava conversando com... Bom, vou abrir o jogo ali para vocês que me acompanham há mais tempo. Então, a gente... Todo mundo passa dificuldades, né? E o mais legal que tu estava falando para minha amada, é interessante que todos os nossos amigos estão passando por dificuldades. É meio junto, né? Aí fala, mas não é possível isso, né? Parece que nós estamos entrelaçados, né? Em almas em passar dificuldades, né? E daí todo mundo está passando por uma dificuldade e cada um responde de uma maneira a forma que vai passar dessa dificuldade, né? Um apoiando o outro, um cobrando o outro, é indiferente, né? É apoio igual, né? Quando você cobra outra pessoa, você acaba apoiando ela igual. De uma outra forma, mas apoia. O outro te dando consolo, né? Também te apoia, né? Você consolando o outro, né? Mas só mostra a nossa fragilidade. E todos pegando, falando, Lucas, eu já estou rezando, estou orando, estou jejuando, né, para Deus, né, nos ajudar, né? E ontem, por exemplo, cada conversa, a gente estava trabalhando sim, né? A gente desfrutou no sábado, vocês viram, comemos peixe, descansamos sábado, domingo para nós foi segunda, né? Então, normal, né? E eu pedi para Deus, o que é para fazer? Né? Nesse movimento, né? Eu sei que o Senhor quer mostrar alguma coisa. Então, quando acontece uma coisa ruim, lembre-se, pergunta a Deus o que Ele quer mostrar. Que aí começa a ficar mais claro, começa a vir uma luz na tua cabeça, né? E a gente foi no culto, né? Aí o mais legal de tudo, né? Começou o sermão do nosso pastor. Daí ele falou, explicou como que veio esse sermão. Perdão, né?
vim falar sobre perdão. Hoje Deus tocou no coração falar sobre perdão, perdoar, soltar. Então tem muitas coisas assim que eu olhei para cima, né? Falei, Deus, né? Não é fácil perdoar, né? Se você parar para pensar, não é fácil, porque é algo que te incomoda, é alguma coisa assim. Mas temos que perdoar, entendeu? Eu pedi para Deus, porque estava acontecendo todo esse movimento. Eu fui no culto, né? Diferente da igreja, né? Vá na sua igreja e presta atenção às vezes o que teu padre, teu pastor vai falar. Depois que ele falou, às vezes desce quadrado, lembra da propaganda da escola, né? Desce redondo, desce quadrado, perdoar. Aí eu falei, meu Deus, mas perdoar? Mas é possível perdoar? Né? Mas perdoar uma ofensa, perdoar o quê, né? Então perdoar um recurso financeiro, por exemplo, que no nosso caso ali nós fizemos investimentos, né? E Deus falou assim, perdoa, né? Mesmo assim, por mais que a pessoa não está mais falando conosco, a gente tentou entrar em contato, tudo sumiu do mapa, né? A gente ainda põe em nossas orações, porque eu falei para minha amada, né? A gente não sabe o que ele está passando, né? Às vezes ele entrou em parafuso, às vezes aconteceu alguma coisa muito errada e não sabe como lidar, e a melhor coisa é fugir. É normal, o ser humano é fugir, é sobrevivência, é fugir, né? E essas coisas, Deus colocou no coração perdoar. E aí, você que me acompanhou até agora nesse vídeo, se Deus colocasse no teu coração para perdoar um investimento, esquecer ele, você ia conseguir? De verdade? Perdoar assim, ó. Aí eu tô até agora assim, tentando, tá? tá aqui ainda, começou ontem, tá descendo aqui assim, ó. Né? Porque se Deus põe essas coisas, a gente fica ali, fica bobo, né? E aí que vem a fé. Aí eu brigo em bom sentido. O que é evangelizar? Não adianta eu jejuar, não adianta eu orar, fazer milhares de coisas para Deus, pedir resposta, mas, por exemplo, no meu caso, ele dá a resposta, mais clara que isso não tinha, e eu pegar, por exemplo, agora não perdoar. Então Deus falou, ó, para o teu próximo passo, já te falei que você precisa fazer. Você é obrigado a perdoar? Não é obrigado a perdoar. Mas Deus já que eu conversei com Deus, Deus me deu o caminho, entende? E na tua vida às vezes acontece isso, né? Às vezes você está brabo com alguém por uma palavra difamada. Gente, eu falo para vocês, eu não sei quantas palavras foram difamadas ao meu nome, e até hoje é difamado. Eu sei a pessoa que difama o meu nome até hoje, né? E perdoo ela. Isso para mim é, graças a Deus, mais tranquilo, né? Na parte de investimento está meio quadrado, você está descendo quadrado. A parte de filmação eu aprendi, né? Que são muitos anos no canal já, então a gente aprendeu que não está ligado a mim, está ligado à pessoa, então fácil. O investimento aí é uma experiência nova, né? E às vezes você também fez investimento, você emprestou dinheiro para alguém, né? Aqui no caso nós fizemos investimento, tem contrato, tem tudo certinho, né? Não emprestamos dinheiro, fizemos investimento. Mas às vezes eu já emprestei dinheiro, né? E eu falo para você, uma história estava entre 3 ou 4, e uma coisa que funcionou muito bem. Nós emprestamos dinheiro para um amigo nosso, ele estava perdido no jogo, né? Estava joguinho lá, e daí que aconteceu? Nós se reunia, sempre dava essa bagunça, esse estresse. Nós se reunimos e um dia eu chamei para todo mundo e falei assim, se a gente quer perdoar, nós precisamos só fazer mais um pix de volta para ele. Entende? É irracional você pegar e mandar mais dinheiro para o cara que não vai te devolver o dinheiro, mas daí você se livrou, você abriu mão mesmo, você perdoou a pessoa e ainda abençoou a pessoa com mais um pouco de seu recurso, né? Isso se Deus coloca no seu coração, tá? É isso que a gente faz. Então a minha amada sabe, né? Então a gente perdoar a pessoa, né? Não é só perdoar. Nós vamos ter que pegar e abençoar essa pessoa, para você ver. E funciona, tá, gente? Eu falo para você.
você prospera, vai passar seus perrengues, mas funciona muito bem. Você dorme bem, tranquilo, e parece que Deus acaba te abençoando muito mais, tá? Porque eu vejo muitas pessoas presas, às vezes por causa de uma picuinha, de uma palavra, eu sei que é muito ofensivo, brigas de anos, às vezes por causa de dinheiro, 100, 200, R$ 1.000, mais, né? 60, 100, 200, 300 mil reais, eu não sei, né? Cada um com o seu problema. Mas daí, se Deus colocou no seu coração para você perdoar, vou falar por mim, o que eu sinto, é o seguinte, eu falo assim, quem é seu Deus? O dinheiro ou sou eu? Porque nesse momento você vai ter que tomar uma decisão, só existe um Deus. Se Deus colocou no seu coração, mostrou, perdoa esse investimento, perdoa, bonifique, dá-lhe, e você falar, não Deus, mas é meu dinheiro, suei, trabalhei 14 horas por dia, 16, não tive férias, trabalhei aqui no condenado, né? Esse dinheiro era tão limpo, suado, né? E agora vou, né? Entendeu a dor? Essa é a dor, né? Que você vai sentir. Mas se Deus fala assim, quem é seu Deus? O dinheiro sou eu. Aí cabe cada um escolher. Então por isso que a gente estamos num país livres, abre aspas, mas espiritualmente somos livres a tomar decisões. E Deus sempre vai abençoar você se você escolher o caminho dele. Tá? Por que eu estou contando essa história? Porque provavelmente tem gente que precisa talvez ouvir isso. Vai ouvir esse vídeo, vai entender que todo mundo passa perrengue. Daí a história dos nossos amigos, que a gente está ali, todo mundo fez investimento. E todo mundo deu ruim. Né? Então, nesse grupo de amigos ali, vamos falar assim, brincando agora, amigo podre, porque todo mundo fez investimento em outras áreas e todo mundo está ruim. Né? É louco isso. Daí eu falei para eles, eu falei assim, Deus quer mostrar alguma coisa. Eu sempre falo, vamos orar pelas pessoas. Eu não consigo, não é que eu não consigo, se eu quero sim, né? Qualquer pessoa. Mas eu entendo a lógica. Em vez de eu amaldiçoar a pessoa, que pegou o nosso recurso tudo certinho, eu não vou amaldiçoar ela, não devo. Eu tenho que perdoar ela e vou abençoar. E a gente colocou em nossa oração, não para ter o dinheiro de volta, para abençoar a família, falei que continue prosperando, que consigam orar pelo menos os outros compromissos com as outras pessoas, né? Que dê tudo certo. Entendeu? É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus veio fazer à terra, né? É nessa hora que você precisa ter fé, é nessa hora que você precisa evangelizar. Evangelizar, gente, é isso, é contar a sua história. Lucas, eu tinha lá jogar, a gente fala no ventilador, né? Pô, tinha o cara lá me devendo 100 mil reais, meu Deus, eu fui lá e perdoei ele e ainda, eu vi que ele estava passando fome e ainda de uma cesta básica para ele. E pronto, esquece, né? Porque se você analisar, infelizmente é assim, ó. Se você quer ser próspero financeiramente, em todas as áreas da vida, em outras áreas da vida, se você ficar com rancor da pessoa que, vamos dizer assim, investimento, deu dinheiro, tanto faz, emprestou, tanto faz, quem sai perdendo é você, não é ela. Tá? Isso eu já aprendi há muitos anos atrás, já perdi dinheiro emprestando, ajudando outras pessoas e sempre consegui prosperar na palavra do Senhor, e na época nem era tão próximo dele. Eu falo pra você, era mais novinho, falo assim, até que um cara falou, cara, esquece dinheiro, você gasta, ele falou assim, o tempo que você gasta lá para cobrar aquela pessoa, faz a conta, quantas vezes tu vai lá cobrar e quantas pessoas você poderia visitar, na época era vendedor de ração, tá? De vaca, aí quantas pessoas você vai visitar, e às vezes aquelas pessoas que você visitou, você já tira o teu prejuízo. Vai demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas entende? Esquece. Né? Foi uma palavra de um amigo meu, né, o Júnior Frank, na época, é falecido hoje já. E eu parei para pensar, mas demorou. Né? Então eu acabei dando perdão. Depois de muitos anos encontrei a pessoa, olhei, virizado, tudo certo. Né? Porque a pessoa não conseguiu prosperar. Quando você dá nó na pessoa, quando você, infelizmente, não cumpre com a tua palavra, infelizmente te atrai coisas ruins para a sua vida. Então por isso que Deus fala, Deus ama que você honre a sua palavra. Por isso que Jesus fala, cuidar o que falar da boca, né? Você tem que cuidar muito. Então por isso que eu prefiro não amaldiçoar as pessoas, abençoar, pedir para Deus, eu ponho na oração, Deus dá discernimento, sabedoria para essas pessoas lidar com essa gestão desse problema.
né? Porque ninguém quer isso, todo mundo quer que dê certo, tá? Eu acredito que você também, peixe também, vamos falar assim, vamos alugar uma piscicultura, vou chamar um cara junto, sócio, 2, 3 sócios, e depois perdemos o peixe, e daí? A projeção era para tirar dinheiro, mas depois não deu, nós temos que voltar o dinheiro, agora você tem que bancar o dinheiro. O mundo é assim, né? Tá bom? Tranquilo. Certo, então, gente, fica aí o compartilhamento para vocês, né? Para mostrar ali para vocês que a gente tem dificuldade tanto na tilápia, nos outros investimentos, mas temos que sempre ter fé, né? Investir em Deus, é o nosso Criador, tenha fé, e fé é nesses momentos, sim, tá aqui entalado, tá, é complicado, né? A gente sabe, né? Não vou falar, sim, eu peguei e fui sim de primeira, né? Não, né? Infelizmente não, né? Gostaria, talvez passar do tempo a gente tem mais fé. Quanto mais aumenta em glória, quanto mais você aumenta a fé, mais você prosperar em outros recursos, né? Em pessoas, né? E amizades e conexões, né? Então lembre-se, tem pessoas devendo a você, se você sabe que ela não vai mais pagar a você, perdoa ela, né? E vai. Né? Da mesma forma, é uma corrente que você vai conseguir prosperar. E é assim que eu penso, é assim que eu vou agir, e é uma forma de evangelizar para você, tá? Para você entender que a gente é movido por exemplo. Não adianta eu falar, você tem que conversar com Deus, você tem que fazer isso e aquilo, e no momento que dói, cada um tem uma dor, cada um tem algo que incomoda mais. Uns são palavras, outros são recursos financeiros. E que nem ali para nós, o recurso financeiro vai doer, né? Porque assim a gente sempre tem aquela esperança, né? Porque, né? Sabe? Vai que um dia volta, né? Aí você fala assim, abençoo, né? Aí você tira da tua vida, né? Aí eu falo para você, aí é um pouco mais difícil. Mas a gente vai conseguir, vai ter a fé, né? E a sabedoria que a gente pediu para Deus para fazer isso. E se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também, né? A gente brinca ali. O objetivo do canal é mostrar para você como é que nós temos, como nós temos desafio. Lembrando, tanque novo, densidade 13, peixe por metro, um pouquinho mais de 13, né? Vai passar essa dificuldade, como agir quando dá esse tipo de dificuldade. Esse é o objetivo do canal, mostrar para você a realidade tanto da tilápia e tanto da um pouquinho da nossa vida, né? Parece um pastor, sei lá, mas eu sinto vontade de compartilhar, porque nessa hora, às vezes vai acontecer no teu dia, daqui a um ano, espero que não, né? Mas se um dia acontecer, você perdoar o outro, aí nós estamos sendo cristão, a gente a fé está sendo levantada. De repente amanhã depois você encontra um amigo, você dá um conselho para ele, cara, eu sei que é difícil, eu sei que para mim, mas na hora que eu conseguir, fala assim, pô, tá aqui, eu sei que é difícil, mas você vai prosperar, você vai abrir outras portas. Essa porta se fechou e abriu dezenas de outras muito maiores, né? Tá bom? Então fica aqui, que Deus abençoe você que acompanhou esse vídeo até o final, que Deus abençoe você e sua família, que continue prosperando. E lembre-se, qualquer dúvida que você tiver a respeito da sua vida, converse com Deus. E seja obediente o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família.